Olá para você, internauta. Está começando agora o programa Olhar Humano aqui pela Creative TV São Paulo, pela Creative TV Brasil, rede de sites parceiros, aplicativo na Play Store e todas as nossas plataformas do Facebook, YouTube, para você que nos acompanha. O programa de hoje, claro, sempre trazendo as informações que são de grande relevância para o seu dia a dia, que trazem uma visão diferente em relação à psicologia como um todo e como ela está relacionada ao nosso dia a dia. Como sempre, com a nossa dupla dinâmica da psicologia. Mas antes de apresentar, chamar aqui a doutora Simone e o doutor Nelson, vamos trazer aqui para você, só lembrando das informações para você. E que você que está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe esse programa, curta, comente, faça a sua parte aí, faça parte dessa rede. A você que nos acompanha pelo aplicativo da Creative TV, na nossa programação On Demand, 24 horas, também para você que nos acompanha na rede de sites parceiros, muito obrigado por estar com a gente. Esse programa aqui fica reprisando durante os 15 dias, durante vários momentos durante a nossa programação, e aí você que está nos acompanhando pode trazer aí, fazer parte aí desse programa a qualquer momento do dia ou da noite. E a você que nos acompanha pelos canais do YouTube, muito obrigado por estar com a gente. Não esqueça de se inscrever e também tocar o sino. Bom, vamos chamar aqui os nossos psicólogos que sempre trazem informação a mais para a gente, sempre trazem coisa boa, sempre trazem informações maravilhosas. Doutora Simone Ventura e doutor Nelson Luiz Raspes. Vamos começar com as damas primeiro, lógico, porque nós temos as boas condutas de cortesia. Doutora Simone, seja bem-vinda. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí para mais um programa Olhar Humano. Doutor Nelson, seja bem-vindo. Olá, amigos, tudo bem? Aqui mais uma vez apresentando um programa, agora já no mês de outubro. O ano já está acabando e temos aqui um mês de comemoração do Outubro Rosa. Então vamos lá com um programa que vai ser bem legal hoje, que vai ser sobre isso que a gente vai abordar. Pode ter certeza que será bem legal. Exatamente. Bom, a primeira parte do programa nós trazemos o espaço dedicado ao Dr. Nelson e seus convidados. E vai trazer para a gente o que é de destaque hoje. Lembrando, gente, pessoal, Outubro Rosa. Antes da gente iniciar a nossa pauta definitivamente hoje, só lembrando a você, mulher, que está aí nos acompanhando, também existem casos de câncer de mama nos homens, são raros, mas acontece também, mas principalmente a você, mulher, fique atenta a essa campanha. Não esqueça também que o exame de toque, o exame que é para prevenção do câncer de mama, ele deve ser feito cotidianamente, tá bom? Você mesmo pode fazer o autoexame em sua casa, na hora do banho, por exemplo, e é importante a questão da prevenção. Todo mundo sabe que prevenir é melhor do que remediar. E esse mês de outubro, para você, é sempre bom ficar atenta a essa situação, lembrar do Outubro Rosa. Lembrando também que prevenção de câncer de mama não só no mês de outubro, não. É durante um ano inteiro e que você sempre tem que se precaver. Doutor Nelson, qual é o tema que nós vamos trazer hoje na primeira parte do programa? Não, na verdade, eu e a Simone gravamos uma entrevista com uma nutricionista que trabalha, na verdade ela é nutricionista hospitalar, né, Simone? A Edilene, né? Como é que é? Não, ela é uma nutrionco que trabalha hoje na Unifesp, nessa área exatamente de oncologia, né? E o nome dela é Lidiane Magalhães, e vai estar contando para a gente um pouquinho sobre o trabalho dela e sobre as questões, né, relacionadas ao câncer, de uma maneira geral, mas também direcionando as questões do câncer de mama. É isso aí. Foi bem legal, porque ela é uma pessoa muito sensível, muito profissional. Ela deu uns depoimentos muito interessantes para a gente, e tenho certeza que vai ser de uma reflexão muito boa para todo mundo que estiver assistindo aqui. E o mais legal é que ela acaba trazendo, né, muitas questões aí interessantes, onde ela consegue colocar a importância da equipe multidisciplinar, da importância da família dentro desse contexto, né, o acolhimento, e com certeza, né, essa questão da prevenção mesmo, né, do quanto nós podemos trabalhar preventivamente, pelo menos
não olhar o câncer como uma coisa já fechada, um atestado de óbito, né? Mas, na verdade, o início de um olhar diferente para você, para o seu corpo, para as suas necessidades, né? E ter uma vida melhor, né? Então, foi muito legal esse papo com ela. Acho que bastante enriquecedor. Eu amei. Pode ter certeza que eu gostei muito. Bom, então vamos acompanhar então essa entrevista. Bem interessante aqui para você, já abrindo o nosso mês especial do Outubro Rosa, e principalmente no que se refere a essa questão da nutrição em relação a essa doença que é considerada aí uma das que matam mais pessoas no mundo. Então vamos lá, primeira parte aqui do nosso programa, trazendo essa super entrevista aqui para você. Na verdade, durante aqui o decorrer do nosso programa, que você vai acompanhando e trazendo essa informação que já é uma utilidade pública importantíssima para você que nos acompanha aqui no programa Olhar Humano. Vamos lá. Olá, amigos do programa Olhar Humano, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje estamos iniciando o nosso trabalho sobre prevenção do câncer de mama, o Outubro Rosa. E com vocês aqui, o Dr. Nelson Raspes e a nossa nutricionista, Nutrionco, é isso? Lidiane Magalhães, que vai estar conversando com a gente um pouquinho sobre o trabalho que ela faz, tirando algumas dúvidas especificamente sobre o câncer de mama. Não sei se, basicamente, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, né? Mas focando dentro do nosso trabalho sobre o câncer de mama. Você poderia conversar um pouquinho, Lidy, falar para a gente sobre o teu trabalho, o que você faz? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. Vocês dois estar aqui, é um prazer. Eu sou nutricionista aqui do Hospital São Paulo, da Unifesp. Nós atendemos, basicamente, todos os pacientes são SUS e vários tipos de especialidades de pacientes de oncologia, então, de tudo. Inclusive os de mama. E os pacientes com câncer de mama, a gente percebe uma questão muito comum entre as mulheres, principalmente, porque pode ter câncer de mama em homem também. É uma frequência de 1%, mas ela existe. A maior parte é mulher e a maior parte acima dos 50 anos, pós-menopausa. O que é muito comum entre essas mulheres é a obesidade. E ela é um fator de risco importantíssimo para o câncer de mama. Junto com ela, o sedentarismo. E juntando tudo, o câncer aparece e aí traz várias implicações. E a gente pode conversar bastante coisa a respeito disso também. Olá, amigos. Você comentou a respeito do câncer mama do homem também. Que isso é muito... Foi até bom você falar, porque isso é muito pouco divulgado. Né? Então, só se fala de câncer de mama em mulheres, mas em homem não. Como é que é a incidência disso? São as mesmas causas com as mulheres? Como é que é o processo para o homem? É um pouco diferente, porque por conta dos hormônios femininos e tudo mais, a questão da menopausa é um fator onde acontece o risco maior para a mulher. Para o homem funciona de outra forma, mas a incidência é muito pequena, é cerca de 1% de todos os tipos de câncer ou menos. Não é comum, mas existe, sim. Mas assim, o que realmente uma das maiores causas de morte, de incidência na mulher é o câncer de mama. Normalmente, existe uma faixa etária onde, por exemplo, o homem precisa se preocupar, olhar? Existe uma incidência maior numa faixa etária ou não? Geralmente também acima dos 50 anos acontece para o homem, mas é muito, muito raro, a menos que ele perceba algum nódulo, alguma coisa, alguma secreção, alguma malformação. Ou tenha na família, né? Então é muito comum acontecer de ter na família ser hereditário. E falando inclusive em hereditariedade, para o câncer, de maneira geral, é a menor incidência.
Então, se a gente falar quais são os riscos para qualquer tipo de câncer, ser hereditário é a menor causa. A maioria das causas são fatores modificáveis, como, por exemplo, a alimentação, o excesso de peso, atividade física, hábito de fumar, pessoas que trabalham com produtos químicos que podem ter risco, por exemplo, em fábricas, cabeleireiros, enfim. Uma das causas também de câncer de mama na mulher é a mulher que é cabeleireira. Ela tem um risco maior por aspirar o produto, quando usa o secador, ela aspira tudo aquilo e, com o tempo, o risco dela desenvolver câncer de mama também é maior. Então, no caso da mulher também, que faz a progressiva, qualquer tipo de química, ela também está correndo esse risco? Até existe esse risco, mas ele é muito menor, né? No caso, por exemplo, a pessoa que trabalha com um produto químico, ela está exposta a esse produto todos os dias, por muitas horas. Então, quando você faz um procedimento, é uma coisa que leva um intervalo, meses, às vezes uma vez por ano, enfim. Não é uma coisa tão frequente. Mas quem trabalha com essas coisas, trabalha com benzeno, posto de gasolina, que o tempo todo está aspirando aquilo, tem risco de desenvolver vários tipos de câncer, não só o de mama, no caso, mas de pulmão, enfim, outros, muitos, linfomas, muitos tipos de câncer. Outro hábito também comum de risco é o etilismo. Tá? Então, o excesso de consumo de álcool é um fator muito grande. Nós temos visto no ambulatório, a gente fica, às vezes, assustado de ver indivíduos com 35, 40 anos, com tumores graves de cabeça e pescoço, já incurável, um prognóstico bem ruim. Então, o que era já para ser em torno dos 60 anos, nós temos muitos pacientes mais jovens. E já chegando realmente no hospital muito mal. Aliás, que é uma questão frequente, infelizmente, o sistema de saúde nosso não é tão eficiente, que permite que a gente faça a prevenção, mas o ideal realmente é conseguir fazer prevenção. O que é a prevenção? É buscar o médico, fazer exames constantes, o quando possível. E não só buscar o pronto-socorro quando está realmente no fim. Tem uma dor que tem há meses e aí só procura quando não dá. Tem que procurar o posto de saúde, ou sua assistência médica, enfim. Procure, porque tudo que a gente consegue ver antes, a chance de sucesso, de cura, de tratamento é maior. Quanto mais para frente se encontra o processo da doença, pior é. Porque o tratamento é mais sofrido, o prognóstico é pior, então é ruim em todos os sentidos para o paciente. Eu acho que tem muito assunto aí que é importante a gente estar abordando aqui. Você, como nutricionista, tá, você acabou colocando a questão da alimentação, né? Você acha que hoje as pessoas que começam a adquirir um hábito alimentar, até nessa procura mesmo, pelo próprio nutricionista, né? Porque existe aquela coisa, será que se eu comer um alimento orgânico, ele é mais saudável, eu corro menos risco? Quando os pacientes te perguntam, o que você acaba colocando para eles? Aí tira um pouquinho essa dúvida para a gente, né? Porque fica exatamente isso, né, pessoal? Que tipo de alimento eu devo comprar, já que tantos, né, têm agrotóxicos? Como cuidar disso? E outra coisa, pela correria da nossa vida, muitas vezes a gente acaba pegando aquilo que é mais fácil, né? Então, a comida industrializada, né? Tem gente que adora, por exemplo, comer uma salada com aqueles molhos deliciosos, sem dúvida, né? Um molho rosé. E aí, esses alimentos, eles são nocivos? Como é que você coloca? A gente pode comer isso, mas, ao mesmo tempo, ter a parcimônia? Coloca um pouco para a gente. Você sabe que é interessante que a gente fala da ciência da nutrição, né? Que é o que a gente estuda, é o que a gente ama e vive dela. E hoje existe o, entre aspas, nutricionismo. Então, o que é o nutricionismo? O nutricionismo é todo mundo entende de nutrição.
Todo mundo entende, todo mundo fala, está cheio de blogueira, está cheio de matérias, a revista X ou Y, todo mundo ensina a emagrecer, todo mundo ensina a comer, todo mundo ensina tudo. E cada ano vem uma modinha diferente. Então já teve a modinha da chia, já teve chá verde, eu só vou vendo as modinhas vindo. Esse ano é água alcalina. Então a água alcalina que realmente salva sobretudo. Só não achei ainda o estudo que comprove isso, porque ele não existe, né? Então, assim, a gente tem que ver de tudo isso que você falou, são várias questões a se falar. Primeiro, o que é modinha e o que é real. O que é real é ciência, está explicado, tá lá, está comprovado e acabou. O que é modinha é porque alguém inventou, porque interessa para alguém, por uma indústria, uma empresa X. Isso não é real. O que está aparecendo, as coisas que estão falando, que estão fazendo dentro da alimentação, é muito perigoso, inclusive, porque as pessoas, às vezes, embarcam nessa onda e vão atrás. E o que é real em relação, por exemplo, à prevenção do câncer? O que a gente não deve consumir? Alimentos processados e ultraprocessados, que são aqueles biscoitos industrializados, coisas com muita gordura, gordura animal, gordura vegetal, principalmente hidrogenada, são um risco real de câncer. Mas a gente, então, enquanto nutricionista, tem uma visão um pouco deturpada das pessoas. As pessoas têm uma visão um pouco deturpada da gente de dizer, não vou no nutricionista porque ela vai falar que eu não posso mais comer. Isso não é uma verdade. Tudo que é feito com parcimônia pode ser feito. E a gente não pode deixar e transformar em rotina. Vou comer pizza todo dia, vou comer coxinha todo dia, vou comer bolacha recheada todo dia. Então, o que é frequência e o que é eventual. Então, isso tem que ser visto também. Voltando em relação ao câncer de mama, que eu me lembrei que eu acabei não comentando, o que eu vejo muito comum nas mulheres, principalmente a questão da obesidade, do sedentarismo, são mulheres mais velhas, às vezes têm diabetes, pressão alta, então já vem um kit completo de coisas. Uma alimentação ruim. E o obeso, geralmente, parece estranho dizer, mas o obeso é um desnutrido. Porque ele é nutrido de maneira correta. É como se fosse uma bexiga. Ele é cheio de nada. Ele é só cheio de gordura. Geralmente, a massa muscular desse indivíduo é muito baixa. Então, você vê pessoas magras que têm massa muscular melhor do que um indivíduo obeso. Então, se ele tem uma massa muscular menor, ele tem uma resistência menor. Se ele tem mais gordura, ele é mais inflamado. A chance dele de estar pior em todas as questões que ele tiver de saúde são maiores. O tratamento para ele é pior. Por quê? Porque dá mais efeitos colaterais. Então, tudo é ruim nesse paciente. O que a gente não faz no momento do tratamento da quimioterapia? Dieta para emagrecer. O momento da quimioterapia, radioterapia, tratamento não é spa. Então, não é para emagrecer. Porque a gente também tem estudos já provando que indivíduos que perdem peso nesse período têm maior risco de um prognóstico ruim, mesmo sendo obesos. Então, a gente cuida disso depois. Depois do tratamento, a gente cuida disso. Agora, o que a gente pode fazer previamente? Previamente é realmente procurar uma alimentação melhor e atividade física o mínimo que possível. Pelo menos 2 vezes por semana, 30 minutos é o ideal. Tá? Outra questão também importante da gente ver, quando a mulher tem o diagnóstico de câncer de mama, 2 coisas se juntam, e aí juntamos nós. Porque vem a questão do câncer, e aí o câncer tem o estigma de ser, estou com câncer, vou morrer, já existe esse estigma, é uma palavra que muitas vezes as pessoas nem querem pronunciar. E com isso vem a ansiedade, com o que vai ser o tratamento, o que eu vou fazer, vou viver, não vou viver, e aí ela começa a comer. E aí ela come compulsivamente, ganha mais peso, e isso é pior. E muitas vezes, para completar, que é uma coisa que infelizmente nós vemos com frequência, o marido vai embora. Isso é muito comum no paciente com câncer de mama, infelizmente. E o que é mais triste de ouvir é quando a mulher diz assim, mas eu já sou uma mulher pela metade, eu entendo. Como se ela tivesse culpa daquilo. E isso é real e é muito triste. Ela não tem culpa. Não é uma situação onde você consegue escolher.
Apesar de todos os riscos, todos nós estamos submetidos a risco. A gente respira poluição o dia inteiro. Como você bem colocou, a gente come na rua e tem que comer coisas que a gente mal sabe que tempero usaram. Enfim, são várias questões. Mas em relação à mulher, é um momento muito difícil. E quando ela está tratando, se ela não tem efeito colateral com a quimioterapia, por exemplo, se ela não tem vômito, não tem enjoo, aí ela come, porque ela está doente, então ela pode morrer, então ela come. E aí o ganho de peso vem junto, e aí vem a diabetes que fica incontrolável. Quer dizer, é um ciclo tão grande, tão complexo, que a gente tem que estar sempre junto. Por isso a psicologia e a nutrição, nesse momento, assim, são fundamentais. Como que você sente a questão dessa procura ao psicólogo, do acompanhamento do psicólogo para essas pacientes? Infelizmente, aqui no nosso serviço, nós não temos psicologia psico-onco. Não temos, infelizmente. Nós tínhamos, até há pouco tempo atrás, residentes, mas agora não temos mais. Mas o que a gente nota é que existe um certo preconceito em procurar o psicólogo, porque também, junto com essas campanhas que são maravilhosas, que arrecadam coisas e tudo mais para ajudar, é importantíssimo. Mas junto com isso também criou-se um estigma do que a mulher está com câncer de mama, então ela tem que ser forte. E o ter que ser forte não preciso de ajuda. E aí ela não procura, porque ela tem que ser forte. E aí ela não procura ajuda psicológica, ela não procura ajuda nutricional, porque o psicólogo vai falar que ela está maluca, o nutricionista vai falar que ela não pode comer nada, então ela é forte sozinha. Então ela veste aquela capa, literalmente, e aí ela vai. Só que ela não vai. Só que ela vai e às vezes ela vai ladeira abaixo, porque sozinho realmente é muito difícil. Quando tem o apoio da família, ok, se o marido for embora, então aí realmente é que a coisa ficou complicada. Muitas dessas mulheres, além do marido ir embora, os filhos já são adultos e já construíram sua vida e às vezes não tem vínculo. Então elas ficam literalmente sozinhas. Eu me lembro de uma história de uma senhora que contou que quando ela teve o diagnóstico do câncer de mama, ela chegou em casa, a primeira coisa ela foi contar para o marido. Ela contou para ele, ele infartou. Ela pegou ele, levou para o hospital e ele ficou na UTI. E ela fazia quimioterapia e ia visitá-lo na UTI. Quer dizer, então ela ficou absolutamente sozinha, tendo que cuidar de alguém. E ele foi para casa ainda com sequela e ela cuidava dele. E ela não tinha mais ninguém. Então, assim, como fazer, né? Como abordar uma situação tão complexa dessa, sozinha, né? Tem tempo, né? Não tem. Então, eu fico pensando o seguinte, que a terapia devia ser uma questão obrigatória, de exigência para o paciente. Né? Porque se for parar para ver, quantos conteúdos não tem ali também? Que a gente sabe que o câncer, por um lado, do ponto de vista emocional também, tem um monte de coisas ali guardadas que estão corroendo aquela pessoa. E ela achar que tem que ser forte porque o marido abandonou, porque eu acho que deveria ser, acho que, na minha opinião, não sei se eu estou falando besteira, mas de repente até ser uma forma obrigatória dentro de um contexto de tratamento mesmo. Talvez assim, obrigatória eu não saberia dizer, porque depende da vontade da pessoa, ela é adulta, né, para escolher, mas eu, assim, que deveria ter disponível essa possibilidade de tratamento, sim, eu acho que sim. Né? Nem todos os serviços têm psicólogo, nem todos os serviços têm nutricionista, tem muitos serviços falhos. Se a gente entrar, então, nos rincões aí do Brasil, tem lugar que tem uma nutricionista num hospital de 8, 9 andares. Então, assim, a realidade nossa aqui em São Paulo é uma e já é falha. A gente saindo daqui, então, são outras questões aí que a gente não tem nem como controlar. Mas, assim, de ter realmente acesso a isso, sim. Mas, talvez, até inclusive, uma sugestão para o conselho de vocês, de entrar nesse lado, mas por um outro olhar. Porque, realmente, quando a mulher tem esse diagnóstico, ela sente que ela tem que ser forte. Isso é uma coisa que vem, mas vem por conta do estigma do câncer de mama. E nada mais feminino do que a mama. Né? E a mama está ali, você não tem mais, e como é que vai pôr um maiô, como é que vai na praia? Nem sempre é possível fazer a reconstrução mamária no ato da cirurgia. Né? Às vezes a pessoa faz quimioterapia, faz radioterapia, a pele fica muito machucada, fica ruim. Então, assim, é muito complexo, está muito visível, então é difícil esconder. Né? Se é um tumor dentro do corpo, ainda a pessoa pode não parecer que tenha, mas no rosto e na mama realmente é difícil.
verdade, a família fica doente junto, né? Então, quando se fala do atendimento, do acompanhamento, é um acompanhamento familiar, né? Quando você coloca, na verdade, essa obrigatoriedade, eu acho que aí é no sentido, talvez, de um protocolo, do médico colocar no momento do diagnóstico, colocar as situações em que o paciente deveria estar passando enquanto equipe, né, para que haja uma melhora. Mas o paciente que vai para um hospital particular, ele não vai ter isso. Na verdade, existe uma busca dele, né? Eu não sei se você tem no seu consultório, mas a gente acaba tendo, né, algumas pessoas que vêm, que procuram a terapia, independente de estar num hospital público, né? Porque onde você trabalha é um hospital público, que é onde falta, no caso, né, o psicólogo. Mas é muito interessante isso e uma discussão eterna, né? Porque isso a gente tem para várias situações, né? Não só do câncer. Agora, você sente que a família ela busca também esse atendimento, esse acompanhamento? Na verdade, quando a gente fala de família, a gente fala do acolhimento, né? Então, o profissional da saúde ele tem que acolher todo mundo, porque de fato a família fica doente junto com o paciente. São questões bem interessantes que a gente tem. Nós temos basicamente 3 tipos de paciente. O paciente que é absolutamente sozinho. Acontece muito com os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que eram etilistas, que foram perdendo os vínculos na vida, ou não fizeram vínculos, então muitos vêm sozinhos, são homens, e o homem já tem uma certa tendência a não se cuidar. Então, quando ele procura o serviço, realmente é porque ele já não tem mais o que fazer, e ele chega já com tumores extremamente avançados, tendo que usar sonda, enfim. E aí fica muito difícil para ele, sozinho. Mas há outras situações onde os pacientes são sozinhos. Isso é um caso. Existe um caso onde a família está ali, presente e coesa, e seguindo todas as orientações que nós passamos, todos os profissionais envolvidos passam, e isso é sensacional. Tem pessoas que vêm com pastinhas separado, mostrando o que é exame. É maravilhoso, a gente adora. Quando vem com pastinha, ai, que alegria que dá. Vem com caixas de remédio, vem com tudo, é lindo, porque a gente sabe exatamente o que essa pessoa está fazendo. Fotos, enfim. E tem a família, que às vezes não é só família ou amigos, que engole o paciente, que cobra, que exige, que diz que ele não quer se ajudar, que fica em cima com uma cobrança diferente. A gente entende que é por medo também. Medo de perder, por tudo, a gente entende. Mas o paciente fica numa situação ele já está numa situação tão difícil, e quando ele diz, eu não consigo comer, acreditem, não dá para comer. Não quer, não está fazendo desfeita do seu prato que você fez com tanto carinho, não é porque ele quer morrer ou porque ele não quer se ajudar, é porque não dá. Se a gente fica enjoado, você nauseou um pouquinho, a última coisa que você pensa é em comer. E se você passa o dia nauseado, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e você se sente obrigado a comer. Se a sua boca está com o paladar alterado, você toma um copo de água, dá a impressão que você está tomando alguma coisa metálica. Que gosto tem a alimentação? Então, assim, o quanto é difícil, às vezes, a gente chegar e ajudar essa família a chegar num ponto de equilíbrio e de ajuda para esse paciente, não de cobrança. Eu fico imaginando como deve ser a rotina de vocês, né? Quantos pacientes por dia não aparecem por lá, quantas orientações que vocês não têm que fazer. Eu acho que é um trabalho sensacional, né? E eu queria saber também uma coisa que me veio à mente agora. A gente sabe que tem o GRAAC, né, que trabalha com as crianças com câncer, mas vocês também trazem com crianças com câncer, vocês tratam também? Como é que é o fluxo de pacientes nesse sentido para vocês? A nossa rotina realmente é uma loucura. Todos os dias a gente atende ambulatórios com pacientes diferentes. E não são só os ambulatórios que são diferentes, não é neuro-onco, gastro-onco, linfoma, mieloma, não é só isso.
Na verdade, cada paciente é um paciente, numa situação diferente, numa necessidade diferente, numa pergunta diferente, e são desafios maravilhosos. O que eu sou completamente apaixonada por ambulatório, eu não posso deixar de dizer, porque a gente costuma dizer que o hospital é um ambiente controlado. Né? O hospital tem remédio, o hospital tem comida, o hospital tem enfermeiros, tem fisioterapeutas, tem quem cuide do paciente. Em casa é a vida real. E aí a gente vê no ambulatório. Então é no ambulatório que a gente descobre realmente o que está acontecendo na vida desse paciente. Então é um desafio diário. E nós atendemos só adultos e idosos. O IOP, que é o Instituto de Oncologia Pediátrica, que a ONG GRAAC cuida, é realmente quem cuida das nossas crianças. São também nossas parceiras. Nós às vezes trocamos residentes, alunos, para lá e para cá, para um estagiar aqui, outro estagiar ali, porque é importante que todo mundo tenha acesso a tudo, mas nos nossos ambulatórios somente os adultos mesmo, e os idosos. Vocês têm residentes lá? Você tem um grupo de residentes, é isso? Fala um pouquinho. Sim, eu tenho. Na verdade, assim, o residente, para quem não sabe, a residência é uma especialização. Então, depois que a pessoa termina a graduação, ela presta uma prova para fazer a residência, assim como o médico faz. Então, agora a gente tem residência multidisciplinar, tem uns 12 anos mais ou menos, que existe essa variedade. Então, tem psicologia, tem físio, tem fono, tem enfermagem, farmácia, serviço social, enfim, tem de tudo. E tem a nutrição também. Eu tenho 3 nutricionistas comigo, são excelentes profissionais, as meninas são lá, dão um gás com a gente, então elas têm aulas, elas participam de congressos, a gente está com trabalhos aí para apresentar em congresso, fomos convidadas também para publicar em revista científica, a gente está sempre procurando fazer mais. O sistema não ajuda, né? A questão que a gente tem de verba e de patrocínio a gente não tem. Mas isso não pode ser uma justificativa para não fazer. Então, mesmo com o pouco que a gente tem, a gente procura fazer muita coisa. Então, a gente vai dar aula, a gente vai... O que chamar a gente está indo, porque realmente disseminar o conhecimento é importante. Acho que aula não é para ser guardada, é para ser divulgada, é para ser dada. E é para isso. E isso é uma das coisas que realmente mais me dá prazer. É participar da formação de pessoas e ajudar esses pacientes. Porque a gente sabe o quanto a demanda é grande, né? E a gente demanda de profissionais realmente capacitados e habilitados hoje em dia. Isso que você fala é uma coisa que eu prego também, porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas que estão começando, recém-formados na psicologia, tanto que a gente supervisiona até pessoas que estão começando agora. Eu fico imaginando o seguinte: dentro dessa rotina, né, que você trabalha mais a parte nutricional, a gente sabe disso, mas também é lógico que não tem como não falar da parte psicológica. E também de uma ajuda psiquiátrica, né? Como você falou, a pessoa não precisa de terapia, tal, mas quando de repente precisa de um lado psiquiátrico, a pessoa aceita também, quer dizer, a pessoa não quer fazer terapia porque eu tenho que ser forte, mas tem aquela conotação ainda de que psiquiatra também é médico de louco e que ela não precisa tomar remédio, que ela tem que ser forte, também isso? Tem também, mas depende muito do indivíduo, né? Assim, é difícil a gente falar genericamente sobre os pacientes. Mas, geralmente, os médicos, quando a pessoa está realmente muito ansiosa, está numa situação de estresse muito grande, que ela não está mais conseguindo controlar, eles encaminham para psiquiatra e, geralmente, a pessoa vai. Às vezes, até o próprio oncologista prescreve alguma coisa ali para dar uma ajuda, pelo menos inicial, até antes de começar realmente um tratamento mais certinho com o psiquiatra. Mas é justamente para ajudar naquele momento, porque é quando o paciente realmente não está aguentando mais. E só para completar em relação aos nossos atendimentos, nós fazemos triagens e atendimentos nutricionais. O ano passado nós fizemos mais de 4.500 triagens e atendimentos nutricionais, só em 2018. Então, assim, o volume é grande, a gente percebe pacientes chegando novos toda semana, pacientes muito jovens, pacientes de todos os jeitos, todos os jeitos. A gente aqui atende pacientes do SUS, mas o SUS tem uma característica interessante. Tem desde o indivíduo que é morador de rua, que mora em lugares afastados, como as pessoas que tinham um convênio até ontem, perderam emprego hoje, e aí elas têm que buscar o SUS. Nós temos indivíduos analfabetos e temos engenheiros, enfim,
fisioterapeutas, pessoais com graduação, mas que não têm condição de pagar, porque o tratamento oncológico realmente é muito caro. Não é uma coisa que você consegue pagar, porque depende de internação, radioterapia, quimioterapia, só a cirurgia em si, quando é necessário, já é muito caro. Então, o SUS realmente acolhe muita gente. E a gente teve um volume muito grande dos últimos anos para cá. Aumentou demais o nosso atendimento. E isso não faz... O dinheiro não aumentou, mas os pacientes aumentaram. Então, a gente tem que dividir mais para poder atender mais. Eu quero deixar aqui registrado, né, porque todos os dias nós ouvimos na rádio, né, e na TV notícias de hospitais públicos, né, que não têm condições, estrutura para deixar os seus pacientes. Fico triste de verdade quando eu escuto sobre hospitais onde os pacientes ficam em cadeiras, porque não tem maca para eles. Né, onde nós estamos hoje com a maioria dos profissionais sem trabalho, né, e tendo que ficar realmente na fila de um hospital público. Né, então, acho que tudo isso, né, juntando com o estresse, tudo que a gente está hoje passando aí nesse mundo, nesse país, vem contribuindo para que tudo isso aumente cada vez mais, né? E, mais uma vez, eu quero confirmar esse lindo trabalho que você faz, porque eu imagino e sou testemunha em alguns momentos da ginástica que você faz, né? Da limonada da tequila que você faz com meio limão, né? De quantas vezes você se vê... Parece que sem saída, porque precisa resolver algo para ontem e não tem como, né? E está aqui hoje para contar um pouquinho e ajudar e orientar as pessoas, conscientizar sobre algo tão sério que está acontecendo de uma maneira praticamente sem controle, né? Não querendo assustar, apavorar as pessoas, mas... colocar uma realidade, né? Não só no sentido de, por favor, mulheres façam seus exames periódicos, se cuidem, se toquem, busquem uma nutricionista, caso precisem, achem necessário, para que tenham uma alimentação saudável. Não espere que o cardiologista ou o oncologista deem o remedinho, né, da felicidade, porque normalmente são eles quem dão, né? Então busque ajuda se necessário, e o psicólogo que está aí para realmente ajudar e acompanhar junto com esses outros profissionais. Eu não sei, acredito que o Dr. Nelson partilha da mesma opinião nesse momento, né, de alegria por ver que existem pessoas como você, profissionais como você, que deve ter que segurar o coração muitas vezes, né, para chegar em casa e seguir aí a tua vida, né, sem pensar naquela criança, naquele adolescente ou naquela mulher que poderia ser você, uma irmã, uma amiga, né, e ter força para o dia seguinte. Isso é de muita coragem, né? E merece uma homenagem imensa em relação a isso. Quero muito que você diga o que você poderia dizer para as mulheres, para as pessoas, para a família, né, que está passando por tudo isso. Né? Não sei, Nelson, se você quer falar alguma coisa. Eu quero complementar isso que você está falando agora, porque eu acho que da mesma forma que a gente tem que falar sobre doenças mentais, como foi o Setembro Amarelo, a gente também tem que falar sobre isso, porque realmente é muito sério, como você falou. Os órgãos públicos hoje em dia ainda está muito precário, muitos atendimentos, as pessoas ficam não só em cadeiras de rodas, mas nas corredores dos postos, né? Uma questão que veio para mim à mente é o seguinte, até acho que em cima disso de passar uma mensagem e tal, eu acredito que as pessoas quando chegam com esse diagnóstico, você mesmo falou, aquele estigma, eu acho que eu vou morrer, isso, né? Quanto tempo eu vou ter de vida? Elas pedem para não morrer, elas fazem esse pedido para vocês,
doutora, não me deixa morrer, doutora, como é que é isso? O que eu tenho que fazer para continuar vivendo? Tem isso? Primeiro, obrigada pelas palavras, porque a gente não faz isso para ter louros, para ganhar alguma coisa, não é. É realmente por amor mesmo. Porque a gente quer ser uma voz para essas pessoas que realmente não têm nada. E muitos deles não têm nada mesmo. O que algumas vezes eu percebo é que a doença oncológica, por mais absurdo seja isso que eu vou dizer, seja a melhor coisa que aconteça na vida do paciente. Por quê? Porque é o momento em que a família volta, é o momento em que ele sai de casa e vai para algum lugar conversar, é o momento em que ele se sente tratado, é o momento que alguém dá um bom dia para ele. Então, isso é muito triste de ver, porque a pessoa está precisando passar por uma situação dessa para ter o acolhimento de alguém. Isso é muito triste, mas é muito frequente, infelizmente. Em relação a isso que você está falando, a questão da saúde mental para o paciente é fundamental mesmo. Não tem como fazer sem cuidar, sem tratar, enfim. Mas é muito difícil por conta de todo o sistema como um todo mesmo. Eu penso que a gente precisa olhar para nós mesmos. A gente sabe quando alguma coisa aperta, quando alguma coisa dói. Mexer com a saúde mental, procurar abrir os nossos baús, é muito difícil. Mas se a gente não abre, um dia ele explode, e explode de qualquer forma. E aí, se explodiu, você vai ter que dar conta daquilo. Então, eu estou falando de uma maneira, assim, metafórica, mas é verdade. Porque eu mesma, quando comecei a buscar os meus fantasmas, e eu comecei a me descobrir e ver as coisas, meus potenciais e tudo mais, eu consegui tratar de um monte de coisa. E isso é importante, isso é fundamental. E dentro do câncer, a gente ter esse estigma de que, de fato, olha, eu estou com câncer, eu vou morrer, isso não é real. Mas, obviamente, que muitos pacientes já chegam em um estágio avançado de doença e o tratamento é diferente, enfim, e às vezes realmente acaba que o indivíduo acaba falecendo. Mas pedir para não morrer e tudo mais, a gente vê de tudo. A gente vê pessoas que pedem para morrer, pessoas que querem parar o tratamento, pessoas que querem tratar até o último minuto, indivíduos às vezes na UTI, entubado, e a família querendo que faça quimioterapia. A gente tem de tudo. Mas uma das falas que eu me lembro de uma das pacientes nossas, ela tem um linfoma, que é uma doença sistêmica no sangue, e é uma doença dela, não tem cura, o estágio que ela está não tem cura, ela tem 70 anos. E ela fez um efeito colateral muitíssimo raro com a quimioterapia. Ela fez uma lesão no olho. Então, ela fez a quimioterapia e começou a baixar a acuidade visual dela, de um olho. Fez o segundo ciclo, ela ficou completamente cega de um olho e começou a não conseguir enxergar também com o outro olho. E aí percebeu-se que foi a quimioterapia, um efeito colateral raríssimo, isso quase nunca acontece, mas ela fez esse efeito colateral. E ela sabe que a doença dela é incurável. Então, a pergunta do oncologista no caso do oncohemato, vamos continuar tratando? Ela disse, doutor, eu quero parar porque eu quero morrer enxergando meus netos. Então, isso está explicado. Acabou. Então, é o desejo do paciente, é justo, é digno, é honesto. Então, a gente também tem que saber a hora de parar. É difícil saber, mas a gente também tem que saber. E o paciente é sempre o protagonista da história. Eu gosto de atender olhando no olho, por mais que tenham 25 pessoas em volta, porque às vezes vem pacientes com comitiva, a gente ainda brinca. Nossa, hoje veio a comitiva, veio todos os seguranças juntos. É bom e ruim, como eu falei já lá atrás. Mas sempre bom quando a pessoa é acolhida. Mas a gente fala sempre com o paciente, eu quero saber dele, eu quero que ele me diga qual é a dificuldade que ele tem, eu quero... às vezes é necessário que saiam as familiares, às vezes o paciente fica com vergonha de falar, e aí a gente consegue orientar as situações com ele ali, frente a frente. A gente fica sem palavras, né? E o que você diz aqui para nossos amigos telespectadores do Olhar Humano? Que recado, que mensagem que você deixa, Lidiane?
cuide de você. Ame-se. Isso é o mais importante. Quando a gente come alguma coisa sabendo que é ruim, e mesmo assim come um monte, quando você fuma até não parar mais, quando você bebe loucamente, como se não houvesse amanhã, usa drogas ou qualquer outro tipo de vício, enfim, sexo, dinheiro, qualquer coisa assim, a única pessoa prejudicada é você. Lidiane, deixa pra gente aqui uma mensagem, alguma coisa que você acha importante passar aqui para os nossos amigos do Olhar Humano. Bem, primeiramente quero agradecer novamente a oportunidade. Acho que foi muito bom estar aqui com vocês dois. Realmente muito obrigada. Falando de um assunto que eu amo falar, que eu vivo intensamente todo dia. E o que eu tenho a dizer para vocês é realmente olhe para você, né? Tenha esse olhar humano mesmo, consigo mesmo. É fácil a gente olhar o outro e ter dó do outro e querer ajudar o outro, é muito fácil. E a gente frequentemente tem comportamentos tão autodestrutivos, não é? A gente come o que não deve, bebe, fuma, faz tanta coisa que nos prejudica, tem tantos comportamentos agressivos com a gente mesmo, e isso nos traz tantos e tantos reflexos lá na frente, principalmente, às vezes nem tão tarde, às vezes logo, mas traz tantos reflexos, e a doença oncológica é uma delas, e ela vem mesmo. Quando eu vejo às vezes as pessoas tendo atitudes assim, eu olho e falo, bom, você não está vendo o amanhã, eu sou o amanhã, eu chego e vejo esse amanhã todos os dias nos nossos ambulatórios, muito em decorrência desse tipo de comportamento. E o quanto é importante a gente olhar para a gente mesmo e lembrar que assim, todas as nossas escolhas trazem consequências para a gente, isso é um fato. Inclusive, falo isso sempre para minha filha. Escolhas erradas, consequências ruins, é um fato. Mas não só para a gente. Porque nós temos pessoas que nos envolvem. Nós temos namorado, marido, filho, mãe, pai, enfim. Pessoas que dependem da gente, às vezes. Então, todas as escolhas ruins que a gente faz vai refletir em todo mundo. Então, qual é a sua escolha? O que é que você quer para você? É sofrer, chorar, doer? Porque dói, e dói muito. Obrigada. O prazer é nosso, né? Eu fiquei apaixonado, né? Porque é uma sensibilidade, né, muito grande, uma pessoa que faz isso com amor, com paixão mesmo, e a gente só tem que agradecer. A gente só tem que agradecer e que tenha cada vez mais sucesso. E a gente tem um presentinho aí por ser Outubro Rosa, um presentinho para você. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Que tenham muitas pessoas como você, né, seres humanos bons, né, profissionais, e que é isso, que contamos com você sempre, né, não só aqui no Olhar Humano, mas na vida, né, de todo esse trabalho que te tratem muito bem, para que você permaneça e continue fazendo esse lindo trabalho que você faz, ajudando todas as pessoas. Na verdade, obrigada mesmo, linda Flor. Eu faço porque é o que eu tenho que fazer. Eu sinto que é a minha missão na vida de fazer isso. Eu não estou fazendo isso de novo, para nada, para aparecer, para nada. Isso não me interessa. Me interessa realmente aquele senhorzinho que vem com aquela balinha na mão. Olha, eu lembrei de você, muito obrigada. Isso me dá, assim, não tem preço. Quando a gente abraça, quando às vezes o paciente chega com uma aparência sisuda e você diz um bom dia e aí ele já abre um sorriso e você modifica todo aquele dia dele. É para isso que a gente está aqui. A gente tem que fazer alguma coisa na vida, tem que ter um propósito para tudo. E o meu propósito é esse. E como a gente não podia deixar de falar, né, já que estamos com uma nutricionista, se alimentem de amor, de perdão, de compreensão, de amizade, não é, Nelson? Porque eu acho que a gente transborda, né, tudo aquilo que a gente tem aqui dentro. E se cuidar, como você mesma disse, é exatamente isso. Você pode estar comendo uma coisa maravilhosa, até que faz muito bem para a tua saúde, mas se você se alimentar de raiva, né, e com raiva,
com ressentimento, o que tudo isso vai fazer com a sua saúde. Então, que seja um divisor de águas, né? Para que você tenha um outro olhar, um outro estilo de vida, escolha o seu caminho, escolha viver, escolha ser feliz. É esse o nosso grande propósito, e ajudar todas as pessoas. Você quer deixar um contato com a gente? Eu vou deixar meu Instagram, minha rede social é @Lidiane Pereira Magalhães. Me procurem lá, me sigam, mandam mensagens, eu respondo sim. Pode mandar, pode me seguir, que eu aceito todo mundo. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, mais uma vez, pela sensibilidade, pelo sério trabalho que vocês fazem. E a gente espera que vocês tenham gostado, né, gente? Acho que não teve como não gostar, né? E aguardem as nossas próximas conversas agora, aqui setembro, né? Setembro já foi, agora outubro rosa, dentro da questão do câncer de mama. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Simone. Obrigada, pessoal. Nos vemos daqui a 15 dias e estaremos aí com pessoas que passaram por isso e que vão estar aqui também contando um pouco a trajetória delas e mostrando, né, que pessoas sobreviventes e felizes que hoje estão, que é possível. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até lá. Bom, pessoal, você viu aí o quão importante essa questão da nutrição na prevenção de uma doença tão terrível e que vem matando as pessoas, as mulheres, principalmente, essa questão da doença do câncer, né? Nesse caso aqui específico das mulheres, a gente está falando porque é o Outubro Rosa. Mas eu queria, antes da gente partir para a parte final aqui do programa, só lançar aqui um debate rapidinho entre a gente, principalmente na questão do diagnóstico. Eu estive assistindo uma palestra esses dias sobre justamente câncer de mama e eu fiquei assim impressionado com a forma das pessoas receberem a notícia. Porque primeiro tem a questão, tem esse trabalho de prevenção, mas de repente a pessoa, no caso vamos colocar aqui, nós estamos no Outubro Rosa, a mulher, ela recebe o diagnóstico de câncer de mama. Primeiro vem aquela reação. E o que vale lembrar aqui nesse programa, já que a gente está falando bem sobre esse tema, abordando bem, é que, é esse debate que eu lanço, quando existe o diagnóstico de câncer, independentemente do sexo, em específico nesse caso aqui das mulheres, mas independentemente do sexo da pessoa, a notícia não é o fim. Né? Na verdade, a notícia é o primeiro aviso de uma estrada que está sendo trilhada, que vai ser trilhada nos próximos meses, nos próximos anos, ninguém sabe. Mas é esse o início do nosso ponto. Uma pessoa que recebe a notícia que foi diagnosticado ou diagnosticada com câncer, como ela deve ter assim para ela esse primeiro momento, gente? Bom, isso é tudo muito amplo. Eu acho importante estar colocando antes disso, Jean-Berrier, que assim, é lógico que ouvir o diagnóstico não é bom para ninguém, né? E dá sentimentos de insegurança, né? É muito comum vir aquela coisa do negativismo, né? Mas lógico que é o início de um tratamento, até quando se tem um olhar, né, em cima da quimioterapia, é muito importante olhar todo esse tratamento como alguém que está lá, né, como se fossem os super-heróis que estivessem ali para cuidar, para matar todas as células cancerígenas. É muito legal isso, né? Assim, ao invés de eu olhar como algo que vai fazer mal, não, é algo que está lutando junto comigo. Mas, Jean-Berrier, é muito importante, amigos, entenderem, né, que muitas vezes as pessoas não fazem os exames periódicos. E com isso, quando sentem alguma dor, quando sentem um caroço, alguma coisa mais forte, aí fica difícil, né? Então, eu acho que por isso que acaba muito essa sensação de que, nossa, eu estou com câncer, então agora não tem mais jeito.
eu não tenho o que fazer. Não, mas se você, né, participa, vai em todos os seus exames e está acompanhando essa doença logo no início. Então, você tem uma chance enorme de ter então tem a positividade, e o mais importante, que na própria entrevista aí nós vimos, né, cuidar de si, da alimentação, né, não beber, descansar, dormir bem, procurar não trabalhar no sentido na verdade, a obesidade, né, que é uma coisa muito complicada. Então, eu acho que existem pré-requisitos aí. E diante, sem dúvida, dentro do que você falou, do diagnóstico, entender que é o gatilho para um tratamento de cura, de melhora do paciente. Eu acho que é mais ou menos isso. Doutor Nelson? Oi. Ah, tá. Não, e sem contar também que ela enfatizou a questão do tratamento, da procura psicológica também, né? Que a gente sabe o quanto isso abala muitas vezes a autoestima da pessoa, principalmente a questão da mulher, porque quando se trata de mama, né? A mama para a mulher é muito importante, né? É como se fosse uma questão mesmo da estética, uma questão de beleza, e uma questão de saúde mesmo. Então, trabalhar a autoestima da mulher, hoje em dia, também é muito importante nesse trabalho, na medida que ela descobre que ela está com a doença. E como a Simone está falando, não é o fim de tudo, realmente, não é. É onde a nossa convidada falou, que dá para muito bem fazer um trabalho de recuperação psicológico, e dentro da questão da saúde também. É lógico que tem que ter os pré-requisitos, né, de uma atividade física, alimentação, como foi falado. Outro ponto que achou bem interessante também, que a gente achou bem interessante, é tratar a família. Orientar muito bem a família, porque teve um momento que ela colocou, né, vocês viram aí, que são pessoas que às vezes são muito discriminadas, e até casamentos que se desfazem em função do descobrimento do câncer. Então isso é muito complicado, porque a mulher ela acaba muitas vezes se vendo sozinha, numa recuperação, sem o auxílio de repente do marido, né? Então isso tem um chamativo interessante, que não é por uma questão de discriminar, porque a pessoa não ficou com câncer porque ela quis. Ela desenvolveu isso por alguma forma e que tem que ser tratada. Agora, infelizmente a gente tem esses casos, né, de pessoas que acabam discriminando e que infelizmente, enfim, é um assunto para um outro debate eventualmente, mas que isso fortalece a mulher de uma certa forma, a obriga a se fortalecer e superar a doença, né? Então, eu acho que aí ficou um recado bem interessante para até os homens refletirem também, né? Porque não é uma questão de estética, é uma questão de amor, é uma questão de carinho, é uma questão de proteção, e não uma questão meramente física. Eu achei muito interessante tudo isso que ela falou, e por isso que a família também tem que ser preparada, tem que ser trabalhada. No caso, quem tem filhos também, né? Eu acho que é um trabalho multidisciplinar aí com família, com psicólogo, psiquiatra, se for o caso, os médicos da equipe, que vão ajudar a pessoa a se recuperar. Eu acho interessante essa questão desse tema, porque a gente trabalha ele de tantas formas incríveis, né? A gente pode trabalhar ele da forma em relação a um membro da família diagnosticado com essa doença, aí nós trabalhamos a questão o recebimento da notícia, a recepção dessa notícia, a questão durante o tratamento, a questão do apoio familiar, a questão social também, né? Porque dependendo do grau disso tudo, a vida social pode ser afetada ou não, depende muito. A questão de descobrimento das novas amizades através de novos relacionamentos que vão surgindo, a questão da família em si, a questão dos amigos que existem, quem realmente é seu amigo numa hora dessa, né? Então, eu acho que essa questão aí abre um leque gigantesco
no debate acerca de um único diagnóstico sobre uma única pessoa e tudo que gira ao redor dela, né? Em nível social e nível familiar como um todo. Eu acho interessante esse ponto de vista, tendo em vista aí o que a doutora Simone falou, o doutor Nelson falou, justamente em que quando você é diagnosticado com uma doença como essa, não é o fim. Nunca é bom, como foi bem destacado, nunca é bom, não é bom receber essa notícia, mas é o desafio que a vida lhe impôs. Então, por aí existe a questão do fortalecimento, a questão do psicológico da pessoa, como é que vai estar e tudo mais, e principalmente a questão dos familiares, pessoas próximas, como elas também serão protagonistas diante de uma batalha, diante de uma luta em relação a isso. Muito interessante essa questão abordada pelo Dr. Nelson, também por doutora Simone aqui no programa. Bom, esse, lembrando, é o primeiro programa justamente dessa questão do Outubro Rosa, aqui pela Creative TV São Paulo, pela Creative TV Brasil, e que realmente tem muita coisa aí boa para você refletir só nesse primeiro programa, para você ter ideia. Eu vou me despedir aqui da nossa dupla dinâmica, a doutora Simone e o Dr. Nelson, aqui no programa Olhar Humano, iniciando a campanha do Outubro Rosa, iniciando o mês dedicado às mulheres, o mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Doutora Simone, obrigado pela sua participação. Obrigada, pessoal. E eu gostaria de deixar aqui um finalzinho para vocês refletirem, né, sobre a questão de tudo o que vocês ouviram hoje e que vocês substituam, né, quem estiver passando por isso, que substitua o porquê, né, porque eu estou com câncer, pela palavra para quê. Né? Para que eu estou? O que eu preciso aprender com isso? Porque existe um leque de aprendizados que vocês podem ter positivamente falando, tá? Foi um grande prazer e nós nos vemos no nosso próximo programa, daqui a 15 dias. Um beijo para todos. E a minha parte, acho que é a seguinte, né, em paralelo ao que ela falou, pensar em câncer não é pensar em morte, é pensar em vida. De renascer, de retomar a vida e de fazer aquilo que tem que ser feito, né, uma superação e que a pessoa possa renascer e lógico, compartilhar a experiência com outras pessoas para que outras pessoas também possam se tratar e cuidar da vida como tem que ser feita com carinho. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, e a você que nos acompanha agora, o programa Olhar Humano fica por aqui, nós voltamos a nos encontrar daqui a 15 dias. Não esqueça, compartilhe, comente, curta, faça parte aqui da rede da Creative TV São Paulo, a rede do programa Olhar Humano para você. Lembrando, pela Creative TV São Paulo, pela Creative TV Brasil, pelo aplicativo com reprises da nossa programação 24 horas, também pela rede de sites, os canais do YouTube, Dr. Nelson, doutora Simone, tudo isso para levar essa informação a você, sempre com coisas boas, sempre com novidades, sempre com um assunto importantíssimo para o seu dia a dia. Hoje, principalmente, um dos vários assuntos, um dos mais importantes que a gente já tratou aqui no programa Olhar Humano, nesse início do mês de outubro. A todos um forte abraço e a gente se encontra daqui a 15 dias. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência.